Dudu Notícia na cobertura das eleições 2024, com mais um podcast, um programa de entrevista com os candidatos para que eles possam expor os seus projetos, suas ideias e aquilo que seja melhor para Campina Grande e o eleitor. Nesta tarde de hoje estamos com Eduardo Costa, do Avante, candidato a vereador em Campina Grande, e ele vai estar conosco aqui durante 1 hora nessa entrevista, nesse bate-papo descontraído, para mostrar a você e esclarecer a você qual a melhor opção para Campina Grande. Boa tarde, Eduardo, é um prazer estar com você aqui no podcast, motivo de agradecimento por você tirar 1 hora do seu tempo tão precioso, você que está em campanha. Eu tenho dito isso aqui sempre aos candidatos, eles estão em campanha, mas tira esse tempo para vir aqui em respeito ao eleitor. Boa tarde, eu queria saber quem é Eduardo Costa e pode se apresentar à vontade. Primeiramente, boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição que você precisar, e principalmente para poder falar para Campina Grande e todo o estado da Paraíba e Brasil, né? Que hoje é mundo, né? A gente está na rede social. Agradecer a Deus por esse momento que a gente está aqui. E em segundo, ao seu convite, junto com Juliana, que fez esse... Jaqueline, perdão. Juliana. Perdão, Juliana, por ter me feito esse convite, e a gente está aqui para falar um pouco. Quem é Eduardo Costa? Eduardo Costa, filho de Campina Grande, filho do bairro do Centenário, nascido e criado no bairro do Centenário, filho de Antônio Pereira e Lourdes Costa, Maria de Lourdes Costa Silva, conhecida como Lourdes Costa. Somos 4 filhos, porém eu sou o único vivo, né? A minha mãe é guerreira a partir desse momento que teve os 4 filhos, infelizmente ou felizmente, a vontade de Deus, eu vinguei, eu sou o terceiro dos 4. E nessa caminhada a gente foi criado no bairro do Centenário. Meu avô foi um dos fundadores, quem conhece Manuel Serafim e Noemi Barros. Meu avô era o famoso forró do Manuel Serafim. Meu avô era visionário. Ele já tinha uma difusora no bairro, que em canto nenhum tinha. Ele já tinha uma sociedade que tinha esse forró, como se diz. Ele ia porque era analfabeto em termos de leitura, né? E minha avó, ela era marchante e criou os filhos dessa forma no comércio. Teve 16 filhos, vingou, no caso, 4, que hoje a gente só tem 3 aqui, que é minha mãe Lourdes, meu tio Francisco e meu tio Oswaldo. Por parte de pai, eu não tive contato com minha avó materna, porque quando nasceu já tinha falecido, e meu pai também já é falecido em 2015. E eu tenho um tio Dedé, que eu mando um abraço para ele, que ele vai estar vendo a gente daqui a alguns minutos. Eduardo Costa nasceu no bairro Centenário, criou-se, estudou ali naquela região, foi para a UEPB, foi para a Federal, muito cedo, comecei a estudar engenharia. Sonho era ser professor. E de repente eu tive a oportunidade de estudar, e logo cedo comecei a dar aula no Estado da Prata. 2012, 2003, 2004, muito jovem. E aí eu tive a oportunidade de passar no mestrado. Fui para João Pessoa, e lá em João Pessoa eu não estava feliz. Por quê? Eu descobri que aquilo não era para mim. A engenharia não era para mim. E eu queria cuidar de pessoas. Foi quando eu liguei para minha mãe e ela disse assim: meu filho, volte para casa e venha ser feliz. E eu, no vestibular, como se diz, a gente procurando, mãe, o que é isso, o que é aquilo? Eu não entendia muito. E ela brincou até dessa forma: faz fisioterapia porque tem mais quebrado. Muita gente quebrada, na brincadeira. E aí eu fiz o vestibular, fui aprovado, comecei a cursar e comecei a me apaixonar por cuidar das pessoas. Automaticamente comecei me formei em 2008, 2009 já estava trabalhando na saúde pública de Campina Grande. Passei por diversos hospitais, HU, Dr. Edgley. Passei pela clínica de fraturas, Dr. Nelbio. Tenho uma clínica em frente ao Hospital da Santa Clara. Trabalhei em diversos municípios: Matinhas, Queimadas, Massaranduba, Barra de Santana, o Congo, onde eu adquiri amigos, né, que viram o meu trabalho, e é tanto que eles me incentivaram também a parte de cuidar das pessoas. E aí você vai me perguntar assim: onde é que chegou a política, né, para ser candidato em si? A política vem de minha mãe, que veio do meu avô. Meu avô era um militante político há muito tempo ali no bairro do Centenário e Prata, muito conhecido da família Gaudêncio, há muito tempo atrás. E aí minha mãe
foi criada dessa forma no meio da política e começou a fazer as militâncias e o trabalho dela que muita gente conhece como Lurdinha do HU. Começou a fazer, cuidar das pessoas da forma que ela podia, prestar favores e também tentar cobrir o déficit que tinha na própria saúde no geral. E as pessoas batiam na porta dela ali, e ela também, como ela, minha nossa amiga aqui, ela é enfermeira também, teve a oportunidade, e ela é professora, mas ela teve a oportunidade de passar lá pelo HU, que antigamente era o antigo Impaz, Barracão, e hoje se tornou Alcides Carneiro, né? E mãe, vinha tomar café, o pessoal na porta mesmo lá, e ô Lourdinha, eu estou precisando de uma cirurgia, falo com o doutor para me ajudar. E assim começou essas partes social. E eu comecei a perceber, às vezes ela tirava de casa para o pessoal, para as pessoas que precisavam. E aí foi caminhando, quando foi em 2020, foi a primeira vez que ela foi candidata, né? E eu, assim, seguia. Para você ter uma ideia, Dudu, eu acho que com 2, 3 anos eu dormia dentro dos carros, como se diz, o comício, no pé do palanque, como se diz, aquela charanga tocando ali, e eu no pé do comício ali. E era muito bastidor. Eu vi ela muito assim, eu me inspirei muito nela no sentido de cuidar das pessoas. Ela teve a primeira candidatura em 2020, ficou suplente, não teve a oportunidade de assumir. Com 4 anos, ela praticamente dobrou a votação dela, conseguiu entrar na Câmara. A primeira passagem. Na terceira candidatura, Campina Grande, eu acho que você sabe que a gente teve uma redução do número de vagas de vereador. Hoje a gente tem 23, antes era 21 e foi para 16. E quando foi em 16, eu acho que foi a maior votação que ela teve, quando tinha esses 16 vagas apenas, e o partido era muito pesado, e ela chegou a quase 2 mil, quase 3 mil votos por alto, e infelizmente ficou na suplência, não teve como assumir. E na eleição seguinte, ela teve a oportunidade de voltar à Câmara. E chegou um dia que ela disse, vão pendurar minhas chuteiras, Eduardo, e quem vai ser candidato é você. E aí eu estou nessa, como é que eu digo, nessa missão, né? Missão, porque a política, ela é apaixonante e ela é decepcionante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter 3 coisas: vocação, amor e coragem. Porque não é todo mundo, Dudu, que tem coragem de botar seu nome, sua cara para uma candidatura. Porque quando você se expõe, você trabalha com mídia, você sabe disso, que a gente, quando se expõe, a gente está sujeito a tanto receber uma flor como receber uma tapa, também uma pedrada, né? E a gente está aqui para mostrar um pouco do que eu posso oferecer para Campina Grande. A gente está com Eduardo Costa hoje, candidato a vereador pelo Avante, aqui em Campina Grande, para prestar esclarecimento, mostrar a você quem é a pessoa do Eduardo Costa, e descontraidamente nesse bate-papo ele vai nos responder as perguntas e os pilares básicos que se refere a Campina Grande. E eu quero saber do senhor, candidato, o que motivou o senhor? O senhor falou aí da sua mãe e tal, mas tem aquele desejo que vem do coração, tem aquele desejo de servir, ou aquele desejo que realmente motivou o senhor, ou se o senhor teve algum fato na sua vida, ou alguma coisa que fez com que o senhor enfrentasse uma batalha tão grande, tanto espiritual como mentalmente, como em todos os aspectos intelectual da sua vida, enfrentar uma campanha em Campina Grande, numa cidade tão grande, tão complexa, né? Eu sempre digo isso aqui aos entrevistados, e como o senhor disse agora, às vezes um lado bom, às vezes um lado ruim, mas eu queria saber do senhor qual motivação lhe inspirou a ser candidato a vereador em Campina Grande. Tudo além da minha mãe, que eu aprendi a cuidar das pessoas dentro de casa. Depois eu vim para a minha profissão, meus filhos. Porque a gente se espelha nos filhos no sentido seguinte: oferecer algo melhor para eles. Não só meus filhos, mas seus filhos, os filhos dos próximos que vão vir da população de Campina Grande que precisa de cuidados. Aí você vai dizer, por quê? Há 15 anos eu estou num trabalho no serviço público municipal. E eu conheço de perto as necessidades. E a gente tem como melhorar, certo? Eu vejo a necessidade que tem de pequenos detalhes. Eu sou militante no sentido que eu sou a favor. A Câmara Municipal tem 23 vagas, era para ser uma vaga para cada classe. Era para ser um educador, um professor, um pastor, um padre, um policial, um médico, um assistente social, um comerciante, um comunicador,
um jornalista, ou seja, um empresário, porque cada um sabe a necessidade de sua classe. E aí a gente equilibrava a Câmara de uma forma que a gente conseguia abranger todas as áreas e não deixando, como se diz, as brechas. Certo? Aí você fala assim, Eduardo, o que te motiva? É porque eu sei como melhorar. Eu sei como pode melhorar com pouco. Com pouco. Minha mãe, ela tem 49 anos de HU. Tem noção que é trabalhar 49 anos em um hospital. E ela só se aposentou agora, recentemente, porque, mãe, já tá bom. Já tá bom. E aí, o que é que acontece? Ela em casa foi pior. Ela todo dia reclamava, não estava bem, porque não podia ajudar as pessoas. E aí surgiu a oportunidade dela voltar ativa, já com 70 anos, voltou para a UPA da Dinamérica, e assim, ela todo dia chega satisfeita com alguma realização. Aí seja o pequeno, não, troquei uma porta, eu consegui melhorar isso aqui, a alimentação melhorou, ela se preocupa com as pessoas que trabalham no setor e também se preocupa para o melhor atendimento. Então isso, Dudu, me inspira de uma forma que a gente, você é o espelho de sua mãe e seu pai, aí seus filhos serão dessa forma, e assim a gente vai seguindo a semente. Então, eu fui semeado essa semente, como se diz, eu fui picado e regado com a questão do cuidar. Por isso que me motivou a vir para a política. A motivação do senhor, segundo eu entendi, o senhor tem o desejo de servir. Sim, e servir a população de Campina Grande como legislador na Câmara Municipal, onde o senhor vai aprovar as leis, apresentar projetos e melhorar a vida da população de Campina Grande. A gente, candidato Eduardo Costa, a gente dá uma paradinha para o senhor se dirigir diretamente ao eleitor, pedir o seu voto, dizer o seu número, falar o que o senhor deseja em referência ao voto. São 3 paradas, essa é a primeira paradinha, a gente vai parar, o senhor vai se dirigir aí e pedir o voto aos cidadãos campinenses. Meus amigos, né, de Campina Grande, eu coloco meu nome à disposição como uma opção, certo? Eu tenho uma política como uma opção, não como uma profissão. Essa opção que eu fiz de ser candidato é porque quero ajudar mais Campina Grande como um cidadão campinense, por amar essa cidade. Se você acreditar que eu tenho essas condições, me dê seu voto. Meu número é 70222. 70222. Cuidando da nossa gente. Pronto, vamos voltar para o bate-papo. Vamos embora. Vamos começar pelos pilares da cidade, aquilo que as pessoas se referem. Hoje a gente vai fazer diferente, viu, César? Vou perguntar uma pergunta que ainda não perguntei a nenhum candidato. Qual a sua visão, vereador, para implantar, mediante a questão dos animais, assim, a questão desses bichinhos que vivem abandonados pela rua, ou a questão do senhor implantar uma política pública que ofereça ao cidadão campinense uma opção na questão veterinária, na questão da vacinação. Eu queria que o senhor abrangesse essa parte, que a gente ainda não falou nos podcasts aqui, sobre a questão dos animais em Campina Grande. Foi uma questão que veio agora à mente e eu queria perguntar ao senhor qual o seu objetivo, se o senhor tem projetos, se o senhor pensa em abranger essa parte da cidade e o que o senhor pode fazer. Primeiramente, Dudu, é uma questão social, certo? E uma questão de saúde pública também. O que acontece? A gente vê hoje a quantidade de animais abandonados ou passando por processo de maus tratos ou até mesmo doenças, certo? Então, assim, já existe um programa municipal que faz essa questão que você falou de vacinas, faz a questão de recolher esses animais que estão na rua. Aí, quando a gente fala em pet, animais, a gente não está falando só o gato, a gente não está falando só do cachorro. O pessoal tem os animais, tem os como é que a gente, os cavalos, né, que trabalha ali com aquela questão ali, trações de animais, né? Então, o que acontece? Tratar de um animal é muito caro. Eu digo que eu sou um pai pet, como se diz também, e assim, a gente vê a realidade. E a gente vê que a gente tem a dificuldade, questão financeira mesmo, e a maioria da população não tem condição mesmo de arcar com isso aí. Então, a princípio seria a implantação junto com a Câmara, porque vereador, ele tem 2 funções. Ele tem a função de fiscalizar e mediar junto com os colegas um pedido junto ao gestor, ao prefeito, a possibilidade de arrecadar
verbas, fundos para poder fazer o projeto que a gente deseja, né? Então, assim, a princípio a gente teve alguns colegas, já passou pela Câmara com a bandeira, PET. Eu acho de extrema importância essa questão que eu estou te falando da criação de um hospital municipal PET, veterinário, certo? Bom. Aí você pergunta, Eduardo, tem condição? Tem. Existem parcerias. Hoje em Campina Grande, se eu não me engano, são 3 ou 4 cursos de veterinária já presentes. Algumas universidades têm as clínicas que prestam já aquele atendimento com um valor simbólico para a comunidade, mas a gente não tem um hospital em si. E aí existe verbas lá em Brasília? Tem, porque hoje é uma causa, como eu te falei, uma questão social. E aí você manter um hospital, os próprios deputados que têm as emendas, eles podem encaminhar. Um exemplo clássico é aqui em João Pessoa. Atualmente foi inaugurado um hospital municipal PET, onde os deputados federais da região de João Pessoa ele destinam uma verba que garante o funcionamento anual daquela unidade hospitalar. Aí você pode dizer assim, Eduardo, e os humanos, né? Tem também, mas a gente pensa nessa causa animal e não só o hospital PET. A gente pensa também na farmácia PET. Por quê? Às vezes você leva um animalzinho, ele é atendido ali, ele vai ter o remédio, vai ter lá o tratamento ali, mas precisa do remédio em casa. E às vezes você não tem condição de ter. E assim, existe verba para isso? Existe. Então, um local que seja atendido os animais, seja feita a consulta, feito um exame, feito algum procedimento que hoje, se eu não me engano, Campina Grande tem um caixa móvel já rodando na cidade. Certo? Mas ainda é pouco. A gente tem uma população que ela é em torno de 500 mil habitantes, né? Porque tem a questão dos moradores ao redor. E quando você vê, a população PET é muito grande. E eu acho importante essa parte animal, a gente ter um local para atender eles e também o local para dar o medicamento para eles. Muito bom. Uma perguntinha dentro da outra pergunta. A respeito da educação e conscientização para as pessoas que não têm aquela ainda conscientização do que são os animais, assim, de como cuidar deles, o senhor tem algum projeto? Outra pergunta, dentro da mesma pergunta. O resgate e a doação e o combate aos maus tratos desses animais. O senhor tem projetos já e pensamentos para implantar em Campina Grande? O município já tem um serviço que faz essa questão de fiscalização de busca, né? Existem algumas ONGs, que essas ONGs precisam ser acolhidas pelo poder público para dar condições. Porque às vezes, exemplo, você tem a boa ação e a vontade, mas às vezes você não tem a estrutura. E às vezes a questão de fiscalizar, de questão de maus tratos, e essa feira de adoção já existe aqui, tanto no município, a questão da zoonose, mas ainda precisa de uma coisa chamada mais padrinhos. E assim, por enquanto que está de forma informal, Eduardo, não fica uma coisa muito, como é que se diz? Como é uma coisa amadora ainda, que eu digo, modo de dizer, não tem questão de recursos, leis que faça com que esse recurso chegue para poder abraçar isso aí. Então fica difícil você conseguir manter, porque você sabe, doação, ela vem hoje, ela pode não vir amanhã, né? E essas ONGs precisam ser acolhidas de uma forma que também o Centro de Zoonose ele faça esse papel, fazendo com que tenha a fiscalização dos maus tratos, tem a questão do recolhimento dos animais e tem a questão também da feira de adoção. Certo? Que já existe isso aí. Agora é só aperfeiçoar e também acolher essas pessoas que tratam. Vai chegar outros candidatos aqui que tem essa causa animal, né? Tanto que no meu partido tem um menino que ele faz um trabalho fantástico. Certo? Eu falo até o nome dele porque eu acho que ele nasceu para isso. Se chama Tota. Tanto que é Tota dos Animais. Ele tem um cantinho lá na casa dele lá, que ele começou a recolher os animais, mas aí o que é que acontece? Ele não tem, o recurso dele é doações, entendeu? Então, assim, o poder público também não tem como abraçar, mas a gente faz políticas que venham a participação aquela parceria público-privada, ou os apadrinhamentos que pode ter, para ajudar essas pessoas que têm essas ONGs, esse trabalho tão bonito que é uma devoção, né? Isso, candidato. Aqui agora a gente vai falar da Elbe, né? Elbe. Os internautas que estão aqui perguntando ao senhor. A questão, Eduardo, pergunta ao vereador se ele tem algo para falar sobre esses jumentinhos que andam na rua carregando peso e sem nenhuma lei para proibir isso. A questão da lei animal, da causa animal, no caso as leis, isso aí já existe, punição.
né? A princípio começaram a fazer a questão de um cadastramento do pessoal que tem essas carroças, né, que trabalha. E aí, para fazer numerações, tudo, porque existe a questão da atração animal, né, e a atração humana. A atração humana são os catadores de reciclado, né, o pessoal que trabalha com essa reciclagem, os recicladores que eles andam, acho que você já viu que eles botam uma carroça, eles mesmos puxam, né? E tem essa questão da fiscalização com a questão dos animais para a questão de poder evitar os maus tratos. Porque tem alguns vídeos, se você vê na internet, em alguns locais, eles botam uma carga que nem 10 homens carregaria para um animal e ele às vezes é sacrificado para passar por aquilo ali. Então tem que ter uma regulamentação para poder ter como é que se diz, uma solução para esse caso. Porque você chega e tem um lado social também. Não sei se você viu há pouco tempo, tem a zoonose, né? Teve até uma fake news que teve. Você chega, então assim, às vezes tem pessoas que dependem disso aí. Mas aí é o quê? Arrumar uma forma desse pessoal ter um ganha-pão sem precisar dessa questão dos animais. Veja a questão dos circos. Para adestrar um animal, às vezes tinha maus tratos, né? E a questão do deslocamento. Então hoje é proibido, no circo não tem mais animais. Você pode ver que antigamente tinha elefante, a gente ia só para ver o elefante, um animal raro, mas não tem mais. Por quê? Local de animais assim, a zoológica é um local apropriado. Muito bom, candidato. A gente quer perguntar ao senhor, nessa tarde, os projetos, ideias, né, e mostrar ao eleitor o que o senhor imagina e pensa na área da segurança em Campina Grande. O que o senhor tem uma ideia de eleito lá na Câmara Municipal, propor para que melhore, o que amplie, o que chega ao cidadão campinense de uma forma. Campina Grande, ela cresceu de uma forma que hoje é uma metrópole, né? A capital do interior da Paraíba, e ela cresceu de uma forma que hoje o serviço público mesmo, a política pública de segurança, ela às vezes não chega para todo cidadão. É tanto que você tem que investir numa cerca elétrica, eu tenho que investir numa câmara, tem que investir em guardas, como se diz, pagos, né, privados, porque a questão da corporação em si, ela não tem um corpo suficiente para dar conta. Só Jesus que é onipresente, né? Ele não tem como estar em todo local. Então, assim, como vereador, a gente pode propor requerimentos de estar ali sempre em cima principalmente do Estado, em cima do Estado lá pedindo para que aumente o efetivo, faça concurso, chama o pessoal que está ali no concurso, porque o déficit não tem como. A população cresceu, deixou de ser uma cidade do interior para ser uma metrópole praticamente Campina Grande. Veja que tudo gira em torno de Campina Grande. Para você ter uma ideia, Campina Grande é passagem de quem vem do Pernambuco para o Rio Grande do Norte e vice-versa. Campina Grande é passagem de quem vai para o Ceará. Então a gente está num ponto estratégico. Quantas pessoas vêm aqui, ultimamente, muita apreensão de droga, muita questão de roubo. Eu vejo uma festa como São João, né? Você vê que você faz cobertura jornalística, você vê isso aí. Hoje a gente liga a televisão, uma cidade como essa turística, que tem que passar um ar de segurança. Não só o ar, tem que ser segura. Então, assim, eu estava conversando ontem com uma paciente minha, ela dizendo que ela se mudou, foi morar no interior, em outro país, né? E ela disse, não, pode sair 3 horas da manhã, que não tem problema. Eu disse, aqui a gente não tem mais essa sensação de segurança. A gente não fica mais na calçada conversando. Você adquire um celular, você fica com medo, porque isso é um patrimônio, às vezes é trabalho, né? Você trabalha com o seu celular. E assim, hoje a gente não tem mais essa questão de ter a segurança de andar, de poder falar em determinados locais e nem nos locais públicos também. Então, assim, seria fortalecer a Guarda Municipal, a princípio. Agora, nessa atual gestão, teve uma melhora? Teve concurso, chamou, mas ainda o quadro de menos de 100 homens é pequeno para Campina Grande. Então, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, fazer com que essa Guarda Municipal ela venha ser o quê? Capacitada mais e equipada para poder fazer como algumas guardas municipais que tem por aí, que tem não o poder de polícia, né, mas o poder de defesa da população e defender e poder agir em prol tanto dos órgãos públicos, dos prédios públicos, quanto também da população. Isso, muito bom. Guarda Municipal ampliada, né? Efetivo maior, Campina fica bem mais segura. A gente vai falar agora sobre, o senhor falou na parte do povo e tal, veio à tona a pergunta de falar sobre cultura, né? Cultura e lazer, candidato, o que
a ideia do senhor ao cidadão campinense de melhoria dentro da cultura e dentro do lazer? Primeira coisa, a gente é uma região muito rica em cultura. Temos grandes artistas aqui. Aí você fala, quando fala em cultura, a gente não fala em música só, né? Tem música, tem os atores, tem artistas plásticos. Então, assim... Os grupos só, claro. A questão da quadrilha é muito forte. Então, assim, fortalecer a nossa tradição, incentivar, certo? Ver aumentar os... Ir lá para Brasília mesmo, chegar para os nossos 3 deputados, que praticamente são os 3 de Campina Grande, né, hoje, atualmente. Né? Vai ter uma eleição mais na frente, mas a gente tem um veneziano, a gente tem a Daniela e tem o Efraim, que ele vive aqui em Campina. Então, assim, Campina Grande é uma cidade cultural, uma cidade turística que vende um produto, ela oferece um produto que é para o mundo todo, o maior São João do mundo. Então, assim, você vê no Rio de Janeiro lá, eles trabalham o ano todo para fazer o carnaval dele, que são apenas 3, 4 dias, né? Aqui agora já foi anunciado o São João, que vai ser 38 dias, né? Mas se você hoje descer no aeroporto daqui, a gente não tem praticamente nada, né? Então, assim, a gente tem que incentivar os grupos a se manter ativos durante todo o ano, oferecendo recursos de uma forma que seja aproveitado e eles, em contrapartidas, criem núcleos de dança para próprios alunos da rede municipal participar ali, ver como é que é uma dança folclórica, como é que dança uma quadrilha, para incentivar. Sou a favor, Dudu, que seja criado um campeonato da rua mais bonita da escola. Cada escola, Campina Grande, se eu não me engano, tem mais de 100 escolas municipais. Por que não fazer um campeonato na porta dessa escola com a rua mais bonita, mais ornamentada no São João? Né? Cadê aqueles pavilhões que a gente tinha antigamente, que acho que você passou por isso, a gente tinha quase no Centenário, lá no Pedregal, lá na Malvina, lá no Zé Pinheiro, no Catolé, ou seja, a gente via isso aí. Então a gente não vê mais, são algumas quadrilhas que estão se mantendo ainda como se dá pulso, que levanta a bandeira mesmo, mas é incentivar a manter a tradição da quadrilha, criar concursos para que as crianças de hoje vejam que a nossa cultura permaneça, fazer núcleos de São João aqui. Não é 30 dias, como se diz, mas, exemplo, essa quadrilha que está recebendo algum incentivo municipal, ela podia ter um rodízio de, sei lá, ter uma escala para lá no aeroporto, ali na rodoviária, receber, nem que seja um casalzinho ali dançando, mas panfletando, fazendo alguma coisa que venda nosso produto. Isso é a parte, eu falo, do São João. Fortaleceu o Festival do Inverno. Campina Grande já foi muito forte no Festival do Inverno e hoje a gente vê que, assim, praticamente passa despercebido. A gente teve um festival que praticamente a gente não viu. Antigamente vinha grandes artistas nacionais que a população tem acesso. Porque quando você tem condição de pagar um ingresso para ir lá no Espásio, ir lá na Vila Forró, uma casa de show, mas a maioria da população não tem. E tem artistas que praticamente a gente não tem mais acesso. Então, fortaleceu o Festival de Inverno. Nosso carnaval não é que acabou. Nosso carnaval, ele existe a nova consciência, que é de grande importância, mas também, paralelamente, pode ter o carnaval. Existiu o carnaval tradição, mas é tão escondido, tão pouco, aquela questão da agremiação do Bumba Meu Boi, das troças carnavalescas, que Zé Pinheiro aqui ainda segura, ali com a sua escola de samba, mas qual o incentivo? Qual os jovens que vai vir isso aí? Qual a renovação? Passando por isso aí, eu venho para a música. Os artistas, o teatro municipal deve passar por uma reforma, as oficinas têm que ser mais valorizadas lá, o teatro lá que a gente tem lá, o Rosil Cavalcante, como também lá o espaço cultural ali que a gente devia aproveitar mais. Poucas pessoas sabem dos cursos que são oferecidos lá pelo município. É dança, é uma música, é questão de instrumentos. Então, assim, se a gente começa a fazer políticas que incentivem os alunos da rede municipal a ir para lá, a gente está criando futuros artistas, que é a mesma coisa que a gente vai para o esporte. Se a gente desde cedo estimula, as crianças vão desenvolver uma coisa que é um amor por aquilo ali. Porque, exemplo, é muito comum, eu toco um instrumento, meu filho, se ele vê que eu sou músico, ele tenta seguir ali, mas às vezes não tem oportunidade. Às vezes seu filho, Eduardo, ele vê você desenhar, mas às vezes ele não tem alguém que oriente. Então, tem coisas que a gente pode aproveitar. E assim, o São João de Campina Grande, ele tem que ter de 25% a 50% das atrações
Por que 25? Porque às vezes determinada atração ela não se encaixa, mas toda noite tem que ter uma atração municipal da cidade. Porque é bom a gente ver as pessoas de fora, porque é como eu te falei, vem uma calcinha preta, vem, sei lá, menos é mais, um exemplo, estou falando bandas aleatórias. Que você é fã, quer ver, mas o artista daqui. Capilé, alguns artistas daqui. Não, aqui a gente tem perdemos o Bilil, né? Mas o Capilé, os meninos de Diomedes estão aí. Diomedes faleceu, mas os meninos estão aí. Tem ainda estão segurando ali o Carcará por ali, mas tá ali fazendo música. Só ali na Manuel Tavares à noite, ali naqueles barzinhos, tem muita gente boa que toca ali, mas não tem oportunidade. Cria um festival de talentos nos bairros. Porque tem o festival aí do trio de forró, importante demais. Mas muita gente vem de fora. Eu vejo aqui do lado de Queimadas, ele tem um campeonato de sanfoneiro que começa ali em março, abril, vai até junho, 2, 3 meses movimentando a feira, o mercado público lá de Queimadas, que pode ser feito aqui também. Certo? Daqui a pouco tu cria um festival de música gospel, um exemplo. Cria um festival de forró, cria um festival de arte, como se diz, de dança. Então, isso tudo aí faz com que as pessoas, que eu acho que você foi do tempo lá, que tinha uns concursos ali na Prata. Show da Prata, aquele auditório da Prata era lotado. Que a própria Ilma, né, ela hoje até ela é candidata, a Ilma Rodrigues, ela apresentava programas de calor, de disputa, aquelas coisas, como é que se diz, teve o saudoso Pipoquinha, muita gente passou, e hoje a gente não existe mais isso aí. Então, assim, de certa forma, o Shaolin fez muito trabalho de auditório, principalmente a TV Borborema, e hoje a gente não tem, a gente começa assim, tem os artistas, você vê um Tom Oliveira, um Amazã, o próprio Luan Estilizado, que é nacionalmente conhecido, né? Então, e muitos artistas moram aqui. Quando você vê uma Samia Maia que mora em João Pessoa, mas vive aqui, ela tem negócio aqui, né? Você vê, aqui é passagem de tudo, todo mundo quer tocar aqui. Aí você vê um sítio São João desse aí, que podia, como eu estou falando, trabalhar essa questão dos concursos. Outro dia teve um concurso do queijo. Mas por que não tem um concurso ali de dança, não tem um concurso do sanfoneiro, não tem um concurso do violeiro? Isso a gente precisa, porque isso se chama cultura. A essência da gente. Não adianta eu trazer o pagode lá do Rio de Janeiro, não adianta eu trazer o rock lá de Minas Gerais, de Brasília, se eu não sei aqui, eu não conheço nenhum daqui. Porque eles vêm curiosos para conhecer. A questão do lazer, que eu pergunto ao senhor, a questão das academias ao ar livre, a questão da saúde física da população, a orientação para essas pessoas que fazem de toda forma, né? E a questão, botar aqui uma pergunta para o senhor, e o futebol amador? E o karatê, judô, taekwondo, essas agremiações essas categorias, em outra palavra, as categorias que muitas das vezes são esquecidas pelos próprios vereadores. O senhor tem algum objetivo para esse pessoal? Vamos lá. Eu como profissional de saúde, eu tive a oportunidade de passar por times de futebol. E o que eu acho interessante é o seguinte, a gente não tem mais... O Campinense e o 13 são os tradicionais de Campina Grande, como se diz, os grandes, né? Grande do Nordeste até do Brasil. Todo mundo, quando fala no 13, de Campina Grande, na Raposa, ex-campeão. Então, assim, quando você vê os times aqui, a gente não tem um trabalho chamado trabalho de base. Certo? O trabalho de base é quando a gente pega aquele meninozinho carente, que ele não tem condição ali de comprar uma chuteira, como se diz, ele não tem nem a bola para jogar. Então, a princípio, a gente deve trabalhar o trabalho de base junto com esses times, porque você desenvolve duas coisas. Você desenvolve um atleta, desenvolve um cidadão. Independente dele ser torcedor do 13, estar ali na Raposa, independente de torcer, mas você está desenvolvendo um atleta e um cidadão, porque quando a gente treina alguma coisa, a gente tem uma disciplina. Você falou em artes marciais. Eu tive a oportunidade na minha vida de passar por 13 anos treinando e, assim, eu agradeço, porque eu aprendi a ficar quieto. Eu aprendi a abaixar a cabeça, eu aprendi a pedir licença, eu aprendi a observar as coisas, ganhei disciplina. Eu tenho um filho, o Miguel, o mais velho, ele tem 7 anos, mas desde os 3 anos ele está no judô, certo? Mas assim, melhorou muito. A energia dele, como se diz, ele está gastando lá, mas não é brigando com os meninos, não, é praticando e chega. O professor reclamou alguma coisa? Não, foi bom. Voltando aqui, a gente pode fazer o seguinte, existe os candidatos a prefeitos atualmente falam muito em ajudar os times profissionais. A princípio, quando a gente dá uma mão, a gente quer receber que a outra venha também.
Então, quando eu ajudo você, de alguma forma você pode ajudar o quê? A cidade. Quando vem alguma verba que seja destinada a Campinense 13, o Campinense 13 tem que oferecer alguma coisa à comunidade. O que é? Faz as escolinhas de base e oferece principalmente, a princípio, aos alunos da rede pública de Campina Grande. Aí a gente desenvolve atletas. Segundo, a gente tem grandes equipamentos como a Vila Olímpica, aqui no Zé Pinheiro. A gente tem um meninão que é muito pouco utilizado atualmente. A gente tem uma Vila Olímpica que foi desenvolvida lá na Malvina também, que é um espaço de esporte, que a gente pode fazer o trabalho desses esportes, principalmente questão olímpica. Veja agora a Paralimpíada. Campina Grande foi destaque porque vários atletas que foram lá do futebol de cego são daqui, certo? Mas só o futebol de cego pode ir? Não, tem uns outros também que podem ir, outros esportes também. A Larissa Guerreira, né, que é a menina daqui de Campina Grande, que foi lá jogar a bocha. E assim, leva o nome da cidade. E aí, os esportes que eu te falei em caráter olímpico, a gente tem tanto o meninão, como aqui a Vila Olímpica, como também aproveitar lá a Vila Olímpica que tem na Malvina. E, ultimamente, foi criado alguns equipamentos, como o Parque Linear, que você pode passar agora, que lá está uma rodinha de capoeira, o pessoal lá debaixo daquela tendazinha que eles botam. No Parque da Criança também tem esse pessoal lá fazendo. Então, assim, incentivar mais, divulga, vai buscar, trabalho de formiguinha. Quando você bota uma criança no esporte, você tira ele da rua. Quando você bota uma criança no esporte, ele sai da tela, certo? Porque no seu tempo, no meu tempo, a gente tinha isso aqui, ó. A gente sentava na calçada de casa para conversar e contar piada, contar da vida, né? Hoje, às vezes, a gente está dentro de casa e conversa um pelo outro pelo celular, né? Então, é muito tempo de tela. Então, assim, é falta de opção. Então, vamos oferecer opções. Aí, ninguém vai poder dizer assim, não vai porque não tem, ou não porque não pode, né? Eu vi um trabalho aqui muito bonito, que acho que o serviço, o privado e o público podia ajudar. O professor Fialho, ele trabalha com judô. E quando as crianças das escolas particulares que pagam para fazer a aula, faz o exame de faixa, ele recolhe aquelas faixas que é para dar o projeto social que as crianças aqui não têm. Então, assim, a gente não precisa de esmola, não, a gente precisa de oportunidade. Eu, você, ela, todos nós precisamos de oportunidade. Então, se tu oferece aquilo ali, a gente não tem a escola que oferece o material escolar, uma mochila, uma farda, por que não pode oferecer um kimono? Se apertar, não tem verba. Vamos de porta em porta ali, o pessoal com certeza abraça a causa. Então, assim, incentivar o esporte amador no sentido das crianças, incentivar o trabalho de base de 13 campinense, que possa, porque essa camisa amanhã ou depois a gente vai ter um daqui, nosso, jogando nesses times e até fora, como a gente tem. Lembra que o Campinense foi campeão com o time de Zé Pinheiro, como se diz. O 13 foi campeão com vários atletas já aqui. Quando a gente começa a falar, são craques, que hoje não tem mais. Hoje a gente vai começar um campeonato, Dudu, e a gente contrata 30 jogadores. Eu tive a oportunidade de passar aqui pelo Queimadense, pelo Serrano, e a gente via que chegava 40 jogadores no time de Campina Grande, ou um ou dois. E hoje eles chegam com um déficit chamado base, eles não sabem chutar, não sabem cruzar. Por quê? Não tem esse trabalho de escolinha. E o futebol amador, que é o que a gente leva, muitos políticos, candidatos e já vereadores, eles têm essa bandeira, é de grande importância. Nós somos apaixonados por futebol, o país é apaixonado por futebol. E a diversão de quem passa de segunda a sábado trabalhando na Lissuada, às vezes é a peladinha lá no final de semana, naquele campinho que tem ali, do lado da Embrapa, lá na Malvina, que é aqui em Zé Pinheiro, que é lá no Catolé de Boa Vista, Catolé de Zé Ferreira, onde for. Une, eu digo porque quando tem qualquer campeonato, está ali ao redor do campo, um monte de gente. Então isso une as pessoas, entra a questão do lazer. Quando você falou das academias, para ser bem breve, duas coisas a gente tem que tratar. Primeiro, contratar profissionais adequados para estar ali. Porque a academia não adianta só botar equipamentos e deixar lá, não. Eu tenho que ter profissionais ali de plantão em horários determinados, que a população vai e tem uma orientação. E aí a gente trabalha com o mutirão da saúde, que é quando, mais na frente eu vou poder falar para você, a criação de núcleos de saúde nos bairros,
onde o EMUT, que já existe, que é o antigo NASF, que é um núcleo de saúde, apoio da saúde da família, que ele vem, você conhece aí, você sabe que eles vêm, tem que ser completinho, tem que ter o educador físico, tem que ter o fono, tem que ter o nutricionista, tem que ter o fisioterapeuta, tem que ter ali como é que se diz, assistente social, porque a gente começa a abraçar ali e começa a colocar o pessoal, vai começar a fazer atividade física, vamos lá, a senhora é diabética, a senhora é hipertensa, não, vamos fazer uns testes aqui, começa a fazer uma avaliação, chega o educador, começa a fazer programas de treinamento adequado para você, para mim, para quem for. Então, deixa de ser de bolo, como se diz. Até nas próprias academias hoje, quem tem condição de pagar um personal trainer, ele é diferente, o personal. Mas quem não tem é um pobre de um educador para tomar conta de 50. Então, às vezes você treina de todo jeito. Imagina numa particular, imagina ali no meio da rua, como se diz, que ali tem que ter uma equipe que uma vez por semana passe, ou a cada 15 dias, a equipe grande, né, no geral, faça ali aquele trabalho ali em cima, vá acompanhando. Com certeza, quando vir sair, você vai abraçando a comunidade. Eu vou te contar um caso de 1 minuto. A gente eu trabalhei no NASF, em uma cidade do interior, eu como fisioterapeuta, Ismar como educador físico, Aldanes como nutricionista e uma psicóloga. E um motorista que a gente... A cidade muito pequena, só tinha 4 unidades de saúde, e a gente chegava na praça às 7 horas da manhã, botava a caixinha de som e ficava esperando. A gente era formiga e grilo, porque não aparecia ninguém. E aí a gente começou a ir com a roupa e começamos a caminhar ao redor da praça. E aí apareceu uma pessoa. E a gente, o que é que está acontecendo? O pessoal disse que vem, não vem. E aí a gente teve uma ideia. Vamos de casa em casa e a gente vai buscar. Começamos a ir buscar as pessoas. Começamos a juntar 10. Sendo que o sol estava quente, eles tinham uma desculpa que o sol era quente, que não dava certo. E a gente conseguiu o ginásio, começamos a fazer no ginásio. Daqui a pouco a gente estava com 100 pessoas. E aí tinha gente que ia de sandália, tinha gente que ia de sapatilhazinha Anabela, e a gente para devagarzinho entrando. Não, tem que ser um tênis, tem que ser uma roupa assim. A senhora é hipertensa, não pode fazer, tem que fazer esse circuito aqui, não é aquele. E aí começou de uma forma que a gente, praticamente, 10% da população estava com a gente, que a cidade era pequena. Então, se deu certo lá, vamos trazer para aqui. E o primeiro erro que eu acho, como eu vivo a saúde, é quando a gente não tem uma equipe completa. Você como enfermeiro, importante demais estar ali. O que é que custa ter um profissional que chegue? Vamos aqui aferir a pressão de todo mundo, saturação, vamos fazer os sinais de pronto. Porque quantas pessoas é hipertensa, não tomam remédio e vai fazer? Passa mal e às vezes não tem um profissional ali. E os educadores ficam um para muitos, como se diz, você toma conta de 10 academias. Não, contrata, dá um jeitinho, dá certo. A gente tem que ter essa questão do cuidado. E as praças que estão sendo entregues, você sabe que a maioria hoje tem uma academia. Então, tem uns horários, como o Parque da Criança tem, como o Linear tem, e as praças dos bairros mesmo. Se a gente manda uma equipe para ali, abraça a população e tem qualidade no serviço. Toma uma aguinha aí, meu vereador do povo, toma uma aguinha aí que a gente vai fazer aquela paradazinha estratégica que o candidato se direciona ao eleitor e argumenta e fala com o eleitor e pede o seu voto. Fica à vontade, Eduardo Costa, para estar pedindo seu voto. Mais uma vez eu venho aqui pedir o voto seu de confiança para mim. São os 356 candidatos hoje em Campina Grande nessa campanha. Eu sou mais um, no caso, né? Mais um que eu digo, eu sou o número lá que tem mais 355 buscando seu voto. Analise. Para ser candidato tem que ter um princípio. Tem que ser ficha limpa, tem que ser um cidadão de bem. Se não for, nem candidato é. Então, esses 356 que estão aí colocando o nome à disposição são opções que você vai ter. Mas eu estou pedindo um voto de confiança para mim, 7222. Quer saber um pouquinho? Vai lá na minha rede social, Dr. Eduardo Costa PB, certo? Sou filho de Lourdes Costa, ex-vereadora, conhecida como Lourdinha do HU. Tenho um trabalho na saúde de Campina Grande há mais de 15 anos, certo? Quem foi no Seraste vai saber a minha história. Bota lá no Google, assim, ou lá no YouTube, assim, Seraste com C, Seraste. Aí você vai ver um pouquinho lá do nosso trabalho. Me dê o seu voto de confiança. Eu me sinto preparado para servir Campina Grande. Muito bom, candidato. O senhor falou em Seraste, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte das experiências que o senhor teve e do que agrega no candidato a vereador, as experiências que o senhor teve e o senhor ficar à vontade para falar nisso aí. Vamos lá, uma história bem breve.
Campina Grande, ela tinha um local de reabilitação chamado Casa de Saúde Francisco Brasileiro, que funcionou ali onde hoje é o Hospital das Clínicas, né? Durante o governo veneziano, certo, ele reformou, melhorou as instalações lá e foi criada a UMF, que era a Unidade Municipal de Fisioterapia, e tinha o CRANESP, que era um centro de referência de atendimento especializados, onde entrava psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, onde o pessoal que tinha um quadro de amputação recebia a prótese, um treinamento. Então, assim, era muito importante. Fora isso aí, a gente tinha a Anvisa lá, tinha o pessoal do HIV e tinha os ambulatórios. Com questão política, eu não sei dizer, mas quando acabou a gestão de veneziano, que entrou a gestão de Romero, os proprietários pediram aquele prédio. E a gente ficou sem casa. Daqui a pouco tinha um monte de profissional sem casa. E aí a gente foi direcionado. No tempo, o prefeito Romero tinha feito aqui tinha municipalizado aqui a questão do Edgley, e a reabilitação de Campina Grande ficou sem casa. Ele ficou lá, dentro do Edgley, por enquanto que a gente arrumava um local. E existia um projeto para ser criado o Seraste, junto ao Sereste. O Sereste é um órgão que faz a fiscalização do trabalhador, e o Seraste não existia. E existia esse projeto que era para fazer o quê? Construir um centro de reabilitação e assistência ao trabalhador. Porque o trabalhador, acontecia um acidente de trabalho, acontecia um adoecimento do trabalho, não tinha para onde ir. Ele ia para onde? Ele ia para a unidade de saúde como qualquer cidadão, e só fazia encher mais. E às vezes ia para a fila de espera, que não tinha como dar demanda, e essa fila de espera, Dudu, fazia com que ele não se reabilitasse a tempo de voltar ao trabalho. E muitos ficavam sequelados porque não tinha. E aí o Ministério Público do Trabalho, ele tinha um trabalho de conscientização e educação contra o acidente de trabalho, contra a exploração do trabalho infantil, essas coisas. E aí, quando tinha esse projeto na mesa, foi até os gestores foram até o Ministério Público do Trabalho, mostraram o projeto lá para o doutor Marco, doutor Raulino, doutora Marcela e doutor Juarez de Areia. E existia uma multa trabalhista de um banco público, num valor de milhões, como se diz, e essa multa estava depositada lá, e na parceria que viram, simplesmente o Ministério do Trabalho fez uma parceria e doou esse dinheiro. Doou esse por volta de 1,5 milhão, 2 milhões para a construção do prédio. A Prefeitura de Campina entrou com contrapartida de dar o terreno e manter esse serviço. Esse prédio ficou em construção. Quando foi no ano 2016, foi quando a gente saiu aqui do Dr. Edgley, que a gente estava assim, sem casa, como se diz, o centro de reabilitação. Saímos do Dr. Edgley e fomos para o Seraste. E foi quando eu fui convidado pelo prefeito, na época, Romero, para ser o primeiro diretor do Seraste. E a gente recebeu o prédio novo, uma casa muito bonita, com mais de 3 mil metros de área construída, com 40 salas, com auditório, com refeitório, com mais de 20 consultórios, que oferecia à população tudo que precisasse, mais o trabalhador. E a gente não tinha, como é que eu vou dizer a você, ainda tinha a estrutura física, mas ainda faltava coisas. E aí, com o passar dos anos, que eu fiquei de 2016 até 2020, primeiro ano a gente conseguiu climatizar todas as salas. Segundo ano, a gente conseguiu aquecer uma piscina. Terceiro ano, a gente mobiliou e recebeu uma verba num valor considerável. Aí você pergunta, recebeu essa verba como? O Ministério Público do Trabalho ia lá e fazia com que acontecesse. E a gente conseguiu equipar hoje, no tempo, Seraste, como o maior centro, é o primeiro no Brasil, mas é o maior centro de reabilitação assistencial ao trabalhador que tinha. Então virou modelo para outros estados, e o Ministério do Trabalho abraçou isso aí, que a gente começou a fazer parcerias com faculdades públicas e privadas, no qual veio o FPB, IF, o EPB, Facisa, Nassau, Unesc, veio, acho que CZ, ainda chegou, algumas faculdades, praticamente todas elas passaram por lá. Faculdade de Medicina, Faculdade de Fisioterapia, de Enfermagem, de Nutrição, de Educação Física, de Serviço Social, de Odontologia, muita gente passou por lá. E nesse termo aí do Seraste, a gente criou um banco de estágio, que isso eu eleito,
irei lutar, porque como é que eu posso contratar você com experiência se você não tem a oportunidade de ter a experiência? Aí você vai, só saindo um pouco do Serache, como é que eu abriria esse banco de estágio? Existe um programa em Campina Grande que poucas pessoas sabem, se chama ProBem, foi criado na gestão passada, que o ProBem ele oferece uma bolsa de estudo 100%, como tem um ProUni que é nacional, Campina Grande tem um ProBem, que é para pessoas que moram em Campina Grande, que não têm a formação superior, que tem uma questão da renda de até 2 salários mínimos, que simplesmente vai ali para a Facisa, vai para a Unesc, vai para várias faculdades e não vai pagar nada. É uma bolsa de estudo que a prefeitura paga para esses estudantes. Então, em contrapartida, esses estudantes não podiam trabalhar, oferecendo algo para a gente, em troca, e pegar prática. E a gente fez um banco de estágio para mais de, acho que passou de mil alunos. E o Serache ele cresceu de uma forma que ele saiu de 1.200 atendimentos ou procedimentos mês para 4.000. E virou referência. Quando chegou em 2020, a gente tinha um projeto que ia conseguir o Ministério Público ia doar um transporte, já doou, mas no tempo ia ser doado um transporte para a gente, não só, mas buscar os pacientes que não tinham condição em casa. E aí foi o que aconteceu, veio a pandemia. E aí fecha tudo e o Serache serviu, durante a pandemia, de um local para capacitação. Essa capacitação era treinar o pessoal que fazia esse processo seletivo, que ia trabalhar no Covid mesmo, e assim, muitos estavam verdinho ali, não sabia muito como ia lá, a gente tava o treinamento. E aí eu tive que me pedir um afastamento em julho de 2020, tive que entregar minha portaria como diretor, porque eu fui candidato em 2020, no qual fiquei suplente, faltou pouco, 200, 300 votos, a gente seria eleito. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Terminou isso aí, eu voltei, mas não voltei para o Serache. Voltei aqui para a Doutor Edgley para continuar a minha missão. Uma pergunta de Heracto, do Pedregal. Pergunta ao senhor, pergunta ao candidato, ele como fisioterapeuta, se ele tem algum projeto para as pessoas da terceira idade. Aí é com o senhor agora. Sim. Que é o homem da fisioterapia. Ele pergunta o que é que a gente tem. Pronto. O que é que... Se o senhor vai fazer alguma coisa por essas pessoas. Sim. Um dos primeiros projetos que eu penso é reivindicar a volta da UMF, Unidade Municipal de Fisioterapia, que é onde abrangia, praticamente, eu abraçava os idosos. Porque você pergunta, não tem um Serache? Tem, mas o Serache é saúde do trabalhador. E aí, como foi centralizado saúde do trabalhador, aí eu perguntava, e o senhorzinho que vem aposentado, mas vem din-din, que vem do Campina da Sorte, que costura, ele é um trabalhador, né? Seja informal ou formal, mas ele é. E aí o que é que acontece? Na minha cabeça, quando eu ainda era diretor do Serache, a gente tentava ver uma forma dos idosos onde ia ser abraçado. Você pode dizer assim, mas Eduardo, mas não tem um CE, que é a antiga ACD? Não, lá tem um perfil. Lá tem um perfil para crianças e alguns adultos de alguns perfis clínicos. Mas o idoso que envelhece, como se diz, as articulações, tudo vai ficando mais gasto, precisa de cuidados. E às vezes é um trabalho de manutenção ou um trabalho de crise. Porque quem tem uma artrose, quem tem uma artrite, ele vai viver ali, é uma doença, como se diz, uma degenerativa. Ele vai até 90, 100, quanto viver. E aí tem períodos que fica mais agrava e tem períodos que eles estão melhor. Principalmente nesse período mais quente, eles sentem melhor. No frio, eles sentem mais dores. E aí o que é que acontece? Eu chegando na Câmara, e se nosso prefeito continuar, que ele vai continuar, Bruno, ele tá comigo para escutar nossas ideias, junto com nossa bancada, batalhar para a volta da UMF. Isso eu não sou vereador, gente, mas eu já pedi a ele. Eu já pedi porque a volta da UMF é dar assistência a essas pessoas que não são assistidas nem no CE, nem são assistidas no Serache. E aí a gente, com o centro de reabilitação, no caso a Unidade Municipal de Fisioterapia, a gente consegue abraçar principalmente essa questão idosa. Porque o que é que acontece? Muitas filas. Você faz 10 sessões, aí melhora um pouco, vai para casa, volta. Então a gente não tem como... Existe um processo também de criação de 10 núcleos de reabilitação. Pegar os bairros mais populosos, pegar as unidades, as UBFs de maiores estruturas, construir um galpão, no qual a gente quer um espaço terapêutico, com físio, nutricionista, psicólogo, que a gente tem que tratar muito também a saúde mental, e educador físico.
E as equipes multi que já existem, a gente abraçar ali, mas aquela equipe ser uma equipe âncora. Não só estar rodando nas unidades, mas âncora com um ginásio montado, porque a gente consegue fazer a reabilitação no bairro. Certo? Porque o que é que acontece? Antigamente, como era lá na Casa de Saúde, ali que é onde é o Sol das Clínicas, o pessoal vinha da Malvina, descia na integração e ia para lá. Depois veio aqui para Zé Pinheiro, aqui para o Dr. Edgley, o pessoal pegava, vinha já, o pessoal da Malvina já ficou mais distante. Então, às vezes, você tem a questão do financeiro, e às vezes esse deslocamento, subir em ônibus, às vezes você não tem um transporte, pegar ônibus ou vem numa moto, uma coisa ou outra, eu acho que pertinho de casa é mais prático, chega lá, é atendido e evita esse... Exemplo, você colocar um centro desse lá na região do Portal Sudoeste, ali que pega aquela Sítio Lucas, ali Catolé de Zé Ferreira, próprio Catolé de Boa Vista mesmo, mais embaixo, então aquela região. Tu imagina sair de lá para fazer uma reabilitação aqui, precisa, mas é um deslocamento muito grande. Então a gente criaria 10 núcleos de reabilitação e eu tenho certeza que o prefeito Bruno, com certeza, ele vai abraçar essa ideia. Quando a entrevista é bom, viu, César? O tempo passa rápido. A gente já está chegando ao fim, ainda falta falar num monte de coisa. Era para ser 2 horas, viu, César? Esse contrato a gente vai mudar aí para 2 horas. O senhor falou sobre segurança, sobre vários temas. Eu gostaria de falar, antes de você me perguntar, a questão do servidor público. Fique à vontade, vereador. O senhor quem use o seu tempo. Eu vejo uma questão de uma disparidade muito grande. Tanto tem um déficit com a questão dos trabalhadores, os funcionários do município efetivos, como dos prestadores de serviços. A primeira coisa é tentar alinhar uma forma que iguale, certo? Principalmente a questão, pronto, exemplo, um efetivo. O efetivo, ele deveria incorporar de uma forma, exemplo, ele faz um plantão extra, ele recebe um valor menor do que é para ser a hora. Então, a gente tentar nivelar isso aí. O efetivo que ele tem um trabalho de capacitações, agilizar, porque às vezes você passa meses ali, você faz um curso, você faz uma formação de um mestrado, uma coisa, demora muito para incorporar, que é o plano de carreiras. Então a gente tentar agilizar isso aí para o quadro efetivo. E o quadro de prestador, que é de grande importância, certo? Não é porque ele é contratado que ele não seja importante, ele presta um serviço igual, com a mesma capacidade técnica, porque quando eu contrato o enfermeiro para suprir uma unidade de saúde, que eu tenho também um efetivo, eles são ali tecnicamente são iguais, porque aquele cargo é um cargo técnico. Por que tem a diferença tão grande? Porque o prestador de serviço ele não tem direito à insalubridade nem produtividade. Então a minha primeira defesa é questionar essa questão de salários, igualar. Lógico que o efetivo, Dudu, ele tem os ganhos porque ele fez um concurso para isso. Mas nem a insalubridade, nem uma produtividade, um incentivo, você sabe que um funcionário, um trabalhador, um servidor, ele motivado, ele trabalha por 10. Então ele dá resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto é a gente melhorar as estruturas. Certo? Se eu tenho que dar qualidade de trabalho, para mim pedir qualidade de trabalho, eu tenho que dar qualidade de estrutura. Um alojamento adequado, uma alimentação adequada, equipamentos adequados. Deixar de fazer gambiarra, entendeu? Então, assim, eu como profissional de saúde, eu defendo isso aí. E eu tenho certeza que se tiver alguém lá que cobre, a gente consegue juntar o prefeito isso aí. Terceira parada, para o senhor pedir seu voto, o senhor já se dirigiu aí para o funcionalismo público, equiparando prestador de serviço com concursado. Muito bom essa ideia do senhor, é muito louvável, o senhor está de parabéns a implantar estas ideias. A questão da ideia de comparar é só porque a gente segue a lei da CLT, a lei trabalhista. Por mais que eu fique apenas 6 meses, mas eu tenho meus direitos trabalhistas, por que não tentar igualar? Lógico que com o efetivo ele vai ter, Dudu, ele vai ter os seus quinquênios, ele vai ter as suas progressões, né, como se diz. Ele vai ter seus benefícios, lógico, jamais. Ele tem direito. E é agilizar isso aí, porque tem quantos funcionários que passam anos sem... Mas é um avanço, né, para as pessoas que estão lá e são contratadas, como o senhor deu o devido valor aí. E questionar também, pedir muito, senhor prefeito, para fazer um pagamento só. Dia 30 paga todo mundo. Não deixa para pagar na folha no outro mês. Eu sei que é questão financeira, às vezes, mas vamos apertar, ver como é que faz, porque é tão bom trabalhar, receber no mês trabalhado e a gente batalhar por isso aí. Mais uma vez eu venho pedir seu voto, certo? Eu, como profissional de saúde, estou aqui conversando com vocês um pouco
Quem tiver interesse em saber mais um pouco, vai lá na rede social, Dr. Eduardo Costa, PB, vai lá, me segue, procura lá, faz uma pergunta, sempre eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou em atendimento uma coisa ou outra, mas sempre eu gosto de falar com você. A gente pode conversar também, certo? Peço seu voto de confiança. Meu número é 70222, sou do Avante, certo? Meu partido é o Partido Avante, ele está junto com o prefeito Bruno. E também peço o voto para nosso prefeito, certo? Meu prefeito, o seu prefeito, o nosso prefeito. Por que o meu, o seu? Porque atualmente ele é o nosso prefeito. Ele vai peço o voto para ele continuar por mais 4 anos. Bruno, 44. O senhor, antes de terminar, acha importante, vereador, que tenha essa coligação entre os vereadores e o prefeito para que a cidade avance e ande? O que o senhor analisa nessa parte? César, eu vou gastar mais uns 2 minutinhos, 3. Que avance na questão da população. Tem falado muito dos atrasos em questão ao poder legislativo. Muitas das vezes as pessoas têm se colocado lá como vereadores ou como representantes do povo e não têm expressado o desejo do povo, e sim o desejo próprio, o desejo pessoal de muitas das vezes aquela questão candidato que diz que é da oposição ou que é da posição, mas que o prejudicado, no final das contas, sempre é a população. É como eu te falei, Dudu. O vereador ele tem que ser duas coisas. Ele é um órgão. A Câmara em si ele é um órgão fiscalizador, legislador, e também ele é um órgão parceiro do governo. Então, a gente tem que votar de acordo com o povo. Não adianta eu ter um ego pessoal, certo? A gente tem que se juntar ali, porque, exemplo, se tem um empréstimo que é a favor, que é para o bem de Campina, por que não? Se tem um projeto que vai ser a favor do povo, por que não? Então, assim, eu sei que cada um tem sua bandeira, questão partidária, uma coisa ou outra. Às vezes você tem a questão pessoal também. Mas, assim, quando é indirecionado ao povo, essas questões que eu te falei agora há pouco, do prestador de serviço, do quadro efetivo mesmo, isso não é eu que estou falando. Isso é os funcionários que falam, que também os vereadores devem saber. Porque não tem a união. Não tem a união para ser oposição e situação, tem uma união pelo povo, certo? Porque eu tenho certeza, sendo maioria, independente de quem seja o gestor, ele vai ter que aceitar, porque é um pedido do povo. Então, o pensamento do senhor é chegar ao Poder Legislativo e tentar solucionar, agrupar e apaziguar, né? Trazer aquela mensagem de conciliação e paz para que essas emendas e as leis, aquilo que beneficia o povo, seja colocado em prática. Como você acabou de falar, que seja benefício do povo. Porque lá, quando a gente chega na Câmara, a gente é funcionário do povo, a gente é representante do povo. Seja você que teve 5, 10 mil votos, eu que tive 1.000 votos, ela que teve 3 mil, ele que teve 200, entendeu? Estando lá, você é um representante do povo. Um voto é muito importante, Dudu. Um dia eu cheguei na casa de uma pessoa e ele me perguntou, na última eleição eu tive 927 votos, em pandemia, sozinho na raça ali, não podia. Chegar na tua casa, não, bota o santinho no carteiro aí que eu não posso sair não. E não foram votar. Que não era nem para ter tido eleição, na verdade. Então, quando eu vejo, aí eu cheguei assim, baixei a cabeça e chegou um amigo meu e disse, rapaz, tu é um guerreiro, tu teve 1.000 votos. Aí eu disse, pô, não, pai, mas faltou só 200, o menino que entrou na minha frente aqui, que é até o menino aqui de Zé Pinheiro, ele entrou na minha frente, 1.200, eu tive quase 1.000. Aí eu disse, aí ele olhou para mim e disse, tu já foi para a praia? Eu disse, já. Tu já imaginou aquele ônibus quando passa na rua da gente, que quantas pessoas? São mais 50. Tu imagina ali 20 ônibus cheios saindo de casa assim, ó, para ir votar em você. Aí eu parei assim, aí eu vi como é importante um voto. E quando eu chego na sua casa, na casa de uma pessoa, que a gente vê, ó, o cabo que tem 10 votos, ele é um guerreiro. Porque a gente só tem um. Eu só tenho um meu, você só tem o seu, ela só tem o dela. Aí você às vezes tem um do esposa, tem do esposo, tem do da mãe, vai juntando ali, né? Aí daqui a pouco tu fez 10, já foi um. Aí o caboclo que tem 50 votos, meu amigo, é voto já. É um ônibus desse todinho vestindo tua camisa. Daqui a pouco 100 votos. Aí você diz, mas não. Pedir é difícil. Certo? E assim, as pessoas que confiam o voto em você, você deve vestir a camisa. Porque assim, você não bota qualquer adesivo no seu carro. Você não levanta qualquer bandeira. Você levanta o que você acredita, não é assim? Então você confia numa pessoa para isso. Então assim, um voto é muito importante. Então quando a gente pega uma Câmara que tem 23 representantes, ali tem no mínimo, Dudu,
por volta de 40% a 50% da população. Porque tem os outros candidatos que não chegaram, né? Mas foi votado. E quando você vota em mim, você está votando em mim no meu partido. Porque não existe candidato só, existe grupo. Então, do mesmo jeito que eu sou grupo, se você conversar com qualquer colega nosso do partido, eu sou grupo, eu tento agregar, porque ninguém chega num lugar sozinho. A gente precisa de pessoas também. Eu preciso de você precisa de mim, a gente precisa, ou seja, tudo. A gente já nasce precisando, né? Que a política é isso. E aí eu digo assim, de um cuidado de uma mãe, de um cuidado de um pai, e vem um tio, e vem um vizinho, uma palavra amiga. Então, assim, a gente precisa dos outros. Então, a partir do momento que você agrega, por mais que você tenha questões partidárias, seja pessoal, seja partidário, o que for, pense no povo. Certo? Não leve para o lado pessoal. Eu sei que cada um tem sua bandeira lá, mas não faça o que, como você comentou, às vezes você olha muito para o seu umbigo. E aí quem sofre é o povo. É quem está lá precisando de uma ajuda. É lá quem precisa de uma merenda chegar mais rápido. É quem precisa de um professor na escola mais rápido. É quem está precisando de uma coisa que depende da gente. E tem a opção de ter a política como opção, não como profissão. Estou colocando meu nome à disposição como candidato a vereador. Sou muito grato só em estar aqui, porque ser candidato é um ato de coragem. É como eu lhe disse, a gente bota a cara para tanto levar um elogio, mas também levar uma pedrada, como se diz. Mas você está ali. Eu tive uma reunião aqui no bairro do Catolé, na última sexta-feira, e um senhor olhou para mim e disse assim, o que é que o senhor acha de ser chamado de ladrão? E eu parei assim, não, eu não acho nada, porque ladrão eu não sou. Mas as pessoas veem dessa forma. Então, assim, a gente se expõe demais, a gente tem família, a gente é um ser humano também. Outra coisa, gente, a política é um processo seletivo, onde a gente seleciona algumas pessoas para nos representar. Quando passa a política, o que fica é ofensas, elogios e inimizades. Política justa é aquela que a gente mostra proposta, mostra conhecimento, não agredir as pessoas, não, porque depois a gente arruma inimizade. E a vida segue. Independente de um ganhar, outro ganhar, ou A ou B, ou preto ou vermelho, ou azul ou colorido, quem ganhar, a vida segue para todo mundo. Então, assim, gente, defenda sua bandeira, levante sua bandeira, vote no seu candidato, faça o que você achar que é correto, mas respeita o vizinho, como se diz, porque amanhã ou depois a gente continua vivendo um do lado do outro. A gente vai encerrar o podcast, já passou 1 hora e pouco aí. E aí, César? Quanto tempo aí já? 1h10, passamos 10 minutos. A gente agradece a César também por essa ajuda e por essa consideração que ele tem, essa paciência. Agradecer ao candidato Eduardo Costa, dizer a ele que foi motivo de alegria ele estar aqui e poder ajudar a população com os esclarecimentos, com propostas. A gente não conseguiu debater todos os pilares da política, porque também não dá, mas ele veio com propostas diferentes, com palavras e esclarecimentos diferentes dos outros podcasts, como essas questões que ele levantou, e desejar a ele que Deus abençoe, livre ele de todo o mal e que possa dar forças para ele continuar nessa batalha árdua, mas que ele está por opção, e eu creio que ele vai fazer o melhor por Campina Grande. Agradecimento ao senhor, que o senhor possa se despedir, e depois da eleição a gente vai contar com o senhor no podcast. O podcast vai continuar o resto do ano aí até quando Deus permitir, que o senhor volte aqui para a gente estar falando. Se o senhor é eleito, tudo bem, se não for, a gente vai estar lhe convidando. Já está convidado, né? Vai estar voltando aqui. Então, fica as considerações do senhor. Faltou falar um pouquinho do PSE, que eu mas não teve a oportunidade. Mas gente, a gente vai ter. No começo, quando me apresentei, eu esqueci de falar. Sou professor, além de ser fisioterapeuta, eu sou professor universitário, onde milhares de pessoas já passou por mim, mais de 1.000, 2.000 alunos, e eles estão me vendo, com certeza. Aluno seu aqui, vacinal, teve aluno. E internauta aí, seu eleitor aí. Aonde passa, a gente tem uma sementinha. E eu acho que quando a gente bota uma sementinha, eu como professor acredito isso aí, a educação ela abre portas, certo? Como eu disse mais uma vez, eu vou repetir, a gente precisa de oportunidade, não é de esmolas. Então, a dignidade de um cidadão, a dignidade de um homem é ele ter oportunidade. E eu estou aqui pedindo uma oportunidade para poder servir a minha cidade, Campina Grande,
E vou vir com certeza no outro podcast que você me convidar, porque, para quem não sabe, eu fiz um trabalho de mestrado e doutorado aqui dentro do Hospital Dr. Edgley, onde eu desenvolvi um protocolo que foi reconhecido internacionalmente, eu e a professora Saskia da Facisa, onde eu consigo reabilitar idosos com uma técnica chamada gameoterapia. Através do videogame eu consigo dar equilíbrio, coordenação, flexibilidade, força ao idoso. E a gente conseguiu 100 idosos vir aqui para a Dr. Edgley. A gente fazia lá perante a pandemia, o pessoal desistia, mas a gente conseguiu os 100 idosos, que foi feita a amostra com 24 sessões, teste para lá e para cá, porque eu não podia estar em São Paulo, porque eu e ela somos alunos da Universidade de Medicina do ABC Paulista lá em Santo André. E esse trabalho ele foi reconhecido, o protocolo foi autenticado e assim, eu e Saskia a gente conseguiu essa vitória e diretamente, eu digo que é de Campina Grande e veio aqui dentro do Zé Pinheiro. Então assim, um dia eu vou poder vir aqui para falar um pouco de educação e falar das coisas que em Campina Grande tem, e infelizmente a gente não tem espaço como você está oferecendo, porque se todo mundo tivesse espaço para mostrar. Eu agradeço de coração, Eduardo. Primeira vez, gente, que eu estou vendo ele, mas o meu olho encheu d'água porque ele me deu uma oportunidade. E dizer, Eduardo, que a sua mãe é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher que fez esse intercâmbio para que você estivesse aqui e que não tem palavra. Às vezes a gente até se emociona como entrevistador ou como entrevistado, se motiva a isso, mas espero que você chegue lá e que eu creio que você vai dar o seu melhor por Campina Grande. Seja feita a vontade de Deus, meus amigos. Manda um beijo para Dona Lourdes, viu? Mãe, um beijo, mãe. Coraçãozinho aqui também. É. Não, mãe, eu só tenho a agradecer porque eu digo que ela é minhas pernas, meus braços, meu coração. Ela trabalha por Campina porque ama Campina. Eu aprendi com ela isso aí. Desculpa, mas falar dela não é fácil. Não. Obrigado. Então, vamos lá. Dudu Notícias encerra o podcast dizendo que a gente vai estar de volta aí, trazendo outros candidatos, e você analisa, reflete, vê esse podcast no YouTube, no Instagram, e você faz a sua análise. Então, a gente encerra esse podcast agradecendo a Eduardo Costa, candidato a vereador em Campina Grande. 72 hoje.